Sejam bem-vindos mais uma vez ao Progresso em Foco. Hoje, um bate-papo especial. Nós temos aqui um evento que vai acontecer em Novo Progresso e você vai poder saber muito mais sobre este evento que eu posso afirmar. Para quem é do agro, para quem é pecuarista, para quem é empreendedor, é o evento que você não pode perder, você vai colocar na sua agenda e vai participar. Mas quem vai nos contar sobre este evento é o meu amigo Abreu, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, e o Diogo Missassi. Quando a gente fala Diogo Missassi, a gente lembra logo dos leilões da Nelore Missassi, a raça do Pará. Algo assim que tem enaltecido o Novo Progresso através do trabalho que é feito ali da família Missassi. Obrigado. Abreu, muito obrigado por estar aqui. Eu quero te agradecer porque alinhar esta agenda com você não foi fácil. Eu quero agradecer o vereador Ayrton, que foi o mediador para que esse podcast pudesse acontecer. Abreu, muito obrigado. Wesley, boa noite. Obrigado a você, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Para a gente estar falando um pouco aqui sobre o nosso evento em parceria com a Nelore Missassi, que é o Conexão Missassi. É um evento aí voltado para os produtores rurais e a palestra é de uma pessoa renomada, que é o Ricardo, e ele vai falar bastante de gestão de pessoas, vai falar de pessoas, que às vezes a gente critica muito a mão de obra nossa, mas nós não qualificamos os nossos funcionários, nós não falamos com os nossos funcionários, explicar como que é o nosso processo. Às vezes, a maioria dos produtores rurais nem comenta o lucro que a pecuária dá, e como que você vai incentivar um funcionário se você não mostra para ele que aquilo que ele faz te dá um retorno melhor, para que você pode dar uma qualidade de vida melhor para ele e para sua família. Então, essa palestra é voltada bastante sobre isso aí, sobre empreendedorismo dentro da pecuária, uma pecuária voltada mais, hoje eu falo assim, a pecuária ela é uma indústria como qualquer outra. Se você não tocar ela da forma correta, porque hoje nós vemos um momento muito instável na pecuária, oscilações de mercado, às vezes uma hora que nós temos um boi num valor atrativo, ao mesmo tempo ele volta e cair gigante, é crescente a queda dele, entendeu? É um negócio muito regresso, muito rápido, então muitas incertezas que nós temos na pecuária. E eu falo assim, a pecuária para ser lucrativa, primeira coisa, você tem que ter uma boa gestão e segunda é genética dentro dela, que com a genética hoje você consegue melhorar seus rendimentos de carcaça, você consegue melhorar o seu rebanho, precocidade mais rápida e que seja mais lucrativo, entendeu? Eu falo bastante sobre isso aí. E a Nelore Missassi hoje ela tem uma grande expertise nesse segmento, hoje é conhecido hoje aí até internacional, já mandaram o rebanho da Nelore Missassi até fora do país, sem contar que no Pará vende bastante animais, no Mato Grosso, vai animal para o Mato Grosso do Sul. Então, são pessoas sérias, por isso que estão aonde estão hoje. Eu tive o privilégio de conhecer o seu Norival, que é uma pessoa que eu admiro muito, e que o seu Clóvis seguiu os passos dele. Agora vem o Diogo e o Wagner aí, que estão abrilhantando cada vez mais. E logo em seguida aí vai chegar o Caio e a Luísa e a Isis, que são as ferinhas, os novos feras da pecuária da Missassi. Diogo, conta para nós como que surgiu a ideia do Conexão Missassi e essa parceria entre o Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso com a Missassi. Muito boa noite, Wesley. Primeiramente, agradecer o espaço, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Principalmente estar junto com o Abreu, que tem uma agenda aí vasta e comprida, e não é fácil a gente estar junto. Por mais que a gente senta, discute essa parceria, alinha as ideias, né, porque a gente tem um único propósito, que é um propósito de sempre trazer o que tem de melhor no mercado para Novo Progresso. Acho que Novo Progresso merece isso. E como você mesmo falou logo no início, a raça do Pará, né? O quanto a gente tem engrandecido esse nosso nome, juntamente com o Novo Progresso. E todos os leilões que a gente participou fora daqui, em todos os eventos que a Nelore Missassi esteve presente, na Nelore Fest, por exemplo, com os grandes criadores, os melhores criadores do Brasil. E nós já tivemos o privilégio de ser campeão do ranking regional do Norte algumas vezes, certo? E em todos esses eventos, nós sempre levamos a nossa bandeira, que é a bandeira do nosso município, que é a bandeira do nosso estado. Então é uma cidade onde nós nascemos, onde nós crescemos e onde nós queremos construir
a nossa história, né? Quando eu falo a nossa história, a minha, do meu irmão, a dessa quarta geração que vem chegando aí. Então é isso. Nós amamos aqui, amamos o que nós fazemos e sempre queremos o bem, né, para nossa região. E quando a gente pensou nessa parceria, quando a gente pensou no Conexão Missassi, como você mesmo disse, quando fala na Nelore Missassi, todo mundo pensa no evento Nelore Missassi, né? No leilão Nelore Missassi. É um leilão que cresceu, como se diz, numa história muito linda. Nossa história é muito bonita de se contar. Esses dias atrás, eu fui convidado a dar uma mini palestra, né, Abreu, sobre a nossa história e até, assim, surpreendeu a todos, porque a maioria das pessoas vê a gente hoje e talvez admira ou acha que a gente é de uma grandeza sem saber a nossa essência, sem saber a nossa base, a nossa história familiar. Meu pai já catou castanha para sobreviver, trouxe o gado tocado há mais de 40 dias nessa estrada. Então, assim, foi tudo muito difícil para chegar onde chegou. Então, talvez por isso a gente abraça essa marca de uma forma tão amorosa, que é a maneira que a gente lidar com isso. E quando a gente iniciou o nosso primeiro leilão Nelore Missassi em 2015, que foi na Pronop, na época quando tinha a exposição, nosso leilão era presencial, com os touros no recinto, tanto que o Tatersal da Pronop leva o nome do meu avô, que é o Tatersal Anorival Missassi, que foi quem fundou isso na época, certo? E eu sempre falo, e não tenho vergonha de falar, o leilão nosso 2015 foi um leilão que surgiu de um fracasso de 2014. Porque o leilão em 2014 era um leilão com vários promotores, não era um leilão Nelore Missassi. Nós apenas éramos um integrante de um grupo, de vários vendedores em um único leilão. E eu nunca me esqueço que aquele leilão foi um fracasso, porque é um leilão que não tinha dono, ninguém saía para convidar as pessoas, ficava um escorando pro outro, sabe? É normal isso, todo mundo sabe. E eu não tenho vergonha de falar isso. E naquele leilão eu lembro que a gente, transmitido pelo canal do Boi ao vivo, na parte da noite, a gente teve que parar o leilão porque não tinha lance, não tinha comprador. E naquele mesmo dia, nós se reunimos com o nosso assessor da pecuária, que é o José Bonifácio, que é o Zezão, que é o cara que a gente trouxe para o nosso time em 2013, para fazer essa seleção desse gado, esse acasalamento dirigido, para buscar o melhor animal, que é um cara dentro de Uberaba, que conhece o que realmente tem de melhor na atualidade e traz aqui para nossa região. E lógico, sempre pensando na nossa região, certo? Quando a gente busca os melhores reprodutores, que são inúmeros hoje nos catálogos de Central, a gente pensa nos touros que são bem adaptados na nossa região, porque é totalmente diferente o nosso clima, a nossa pastagem de uma região do centro, concorda? Então, naquele dia, o Zezão encorajou a gente, falou, vocês têm gado, vocês têm nome, vocês têm prestígio, vocês têm potencial, vamos fazer o primeiro leilão de vocês. E aquilo, assim, sabe, motivou realmente a gente. E na época, meu avô ainda era vivo, e eu lembro, assim, que foi traçada uma estratégia na época, em 2015. Qual foi a estratégia de 2015? Nós perdimos muita venda de touro para Mato Grosso, para Sinop, porque naquela época a exposição de Sinop era uma exposição grande, todo mundo participava, todo mundo gostava de participar dos leilões de Sinop, comprava muito touro lá e acabava que não comprava da gente aqui porque era 30 dias pós a exposição de Sinop. E qual foi a nossa estratégia naquela época? Fazer um evento uma semana antes da exposição de Sinop, que seria 30 dias antes da nossa exposição, do nosso leilão, fazer um dia de campo, trazer esse produtor para dentro da nossa casa, mostrar a evolução genética que a gente vinha fazendo, certo? Esse trabalho, e as pessoas poderem visualizar isso e falar, rapaz, como esses meninos melhoraram o gado, eu não vou comprar em Sinop, eu vou comprar aqui. Mas era um risco, que era tentar segurar o cara nesses próximos 30 dias. E eu nunca me esqueço, eu tive a felicidade muito grande, tanto eu quanto meu pai e o meu irmão, de colocar o meu avô dentro de uma caminhonete, Wesley, eu não tenho vergonha de falar. Nós rodamos toda essa cidade de Novo Progresso, todos os assentamentos, todas as vicinais, batemos de porta em porta, acho que nós visitou mais de 500, 600 produtores. E eu vou te falar, que surpresa boa, o quanto meu avô tinha prestígio, as pessoas não sabiam o que fazer quando a gente chegava na sede deles. Algumas das pessoas falavam, seu Missassi do céu, o senhor não pode fazer isso comigo. Como é que o senhor está chegando na minha sede? O senhor nem me avisa, rapaz. Não sabia o que fazer. E meu avô sempre era um cara assim, que na época foi conhecido como um homem forte de Novo Progresso. E ele tinha muito isso com ele. Ele olhava na cara da pessoa, assim como eu tô olhando para o Abreu, e falava assim, você vai fazer um compromisso comigo. Você vai lá no nosso dia de campo. E aquilo nos surpreendeu. E o cara ia realmente, porque ele tinha feito um compromisso. Então lá surgiu o primeiro evento, que para nossa felicidade, na época, nós fomos, acho que o terceiro melhor leilão de média do Brasil, transmitido a nível de Canal do Boi. Foi um sucesso, venda total, e vendeu até bem demais, eu te falo a verdade, porque vendeu uma média extremamente superior do que eram os reprodutores na época. E eu até nós tivemos até uma dificuldade
de fazer o próximo evento, porque muita gente se espantou. Falou, nossa, mas o Missassi vende touro caro. E não é isso que eu tô querendo entregar. O que eu tô querendo entregar é um produto de qualidade. Quem vai colocar preço é o mercado, não nós, certo? Nós sempre fomos muito sérios com isso. Mas para encurtar um pouco a nossa prosa, fizemos o leilão 2016 novamente na Pronop, foi um sucesso. 2017, quando a Pronop decidiu não fazer a feira, que parou a exposição, a gente meio que ficou sem chão naquele momento, porque como que a gente iria fazer um leilão dentro da exposição, sem a exposição, né? E foi quando a gente decidiu levar o leilão para dentro da nossa casa, de um formato diferente, mas aí já fazendo junto o leilão e o dia de campo num único dia, sem ter os 30 dias já de antecedência, porque naquela época já, como era o terceiro evento, Sinop, naquela época, os leilões, Sinop já não era um problema para nós, porque nós já tinha mostrado para nossa região o avanço que a gente tinha dado na nossa genética e já tinha trazido os clientes novamente para junto com a gente, né? Então a gente teve a felicidade de levar o leilão para dentro da nossa casa cheia, graças a Deus, sucesso absoluto de novo, 2017, 2018, e o leilão foi surgindo assim, de um evento de 200, 300 pessoas, e quando chegou a época da pandemia, que foi 2021, né, nós aquele ano decidimos que iríamos fazer o leilão com a Ricardo Nicolau Leilões, e veio para nossa surpresa, a surpresa de todos, que todos lembram, que foi a pandemia, e nós teve que se reinventar, certo? O que é o se reinventar? Como não podia ter contato, nós decidimos aquele ano fazer um shopping de touros, então a gente filmava os touros no celular ou em câmeras, mandava para os clientes e rodamos o evento de uma forma enxuta, sem ter aglomerações de pessoas, certo? Mas a gente precisava vender a safra produzida como a gente vendia nos leilões anteriores. E fizemos tanto no 2020 e 2021 no formato de shopping. E em 2021, a gente teve a perca do meu avô, que é o grande patriarca, que é o cara memorável da nossa história. Se a gente for falar sobre ele aqui, a gente vai ficar muito tempo falando sobre essa história, que é muito bonita. E em 2022, a gente fez uma parceria com o Ricardo Nicolau, decidiu fazer o leilão novamente presencial, e nós já mudamos o local do nosso evento, que era, para quem lembra dos leilões, que era para baixo da casa, né? Ela junto com a casa, o Abreu sabe disso. Era um evento dentro de casa, basicamente, né? Com 300, 400 pessoas na época. E quando a gente decidiu voltar em 2022, a gente já voltou com uma proporção maior. A gente já colocou uma outra estrutura, um outro local dentro da fazenda, lógico, mas já crescendo o negócio, né? E tivemos a felicidade naquela época de ter um evento com aproximadamente quase 1.000 pessoas naquela época. E sempre esses parceiros e expositores junto com a gente desde 2015, a grande maioria deles, né? E depois foram surgindo novos parceiros ao longo dos anos. E 2023 não foi diferente. Eu lembro até hoje a gente conversando, falando, mas não tem como crescer mais, né? Colocou quase 1.000 pessoas. Cara, e foi fantástico. 2023 nos surpreendeu, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de venda, faturamento, pessoas querendo expor. Quando chegou 2024, a gente teve uma ideia de fazer o evento em 2 dias. Mas devido ao momento, questão ambiental, né? Essa insegurança política, esse cenário que a gente estava tendo, e o preço da arroba, quem lembra aí, estava R$100 a menos, o preço do bezerro naquela época era R$7 o quilo. Hoje a gente está falando de R$12 o quilo. Então era uma diferença significativa. Então naquele ano a gente decidiu realmente fazer só mais um dia de evento, mas em 24 já foi surgida uma ideia de fazer um evento de 2 dias. O que era esse evento de 2 dias? Que hoje é o Conexão Missassi, né? O Conexão Missassi, hoje, que é em 2025, que é o lançamento, em parceria com o sindicato, ele é um evento voltado principalmente, primeiro, informação. É isso que a Nelore Missassi quer entregar. É isso que o Sindicato Rural quer entregar. É informação, trazer o que tem de mais novo no mercado, trazer para o nosso produtor, que é quando o Abreu falou do Ricardo Arantes, que é uma palestra sobre gestão de pessoas, formação de lideranças. Eu acredito que talvez nem todo mundo tenha esse problema dentro da sua empresa, mas a grande maioria sofre com isso hoje. Eu sei porque a gente já foi em inúmeros eventos, todo mundo debate isso. Tivemos uma palestra agora do Miguel Cavalcante, né, Abreu? Lá na Norte Show. E assim, ela foi voltada extremamente para pessoas, para liderança, todo mundo sem saber o que fazer, certo? Que foi o que a gente discutiu. Então, surgiu a ideia do Conexão. E por que o Conexão? Porque justamente a gente quer isso, quer conectar. Conectar pessoas, conectar informação, conectar tecnologia. Aí surgiu o nome Conexão Missassi. Mas eu senti que a gente precisaria fazer uma parceria com alguém que abraçasse a nossa ideia, certo? Que é o que eu falei, nós compartilhamos da mesma ideia.
Quando eu cheguei com o Abreu, pela nossa amizade, com o sindicato, né, principalmente, falei, Abreu, eu quero fazer o Conexão, eu quero que o sindicato entre em parceria, porque vocês têm o contato diretamente também com o produtor, assim como nós, a gente compartilha da mesma ideia, e vamos trazer o que tem de melhor, vamos trazer um palestrante, não vamos importar com o valor, porque realmente não é barato trazer um palestrante renomado a nível nacional. É caro. E o Abreu, em momento nenhum, cara, se fechou. Pelo contrário, ele falou assim, Diogo, é essa a ideia? A gente compartilha da mesma ideia, vamos embora, vamos fazer acontecer. E também, Wesley, quando a gente pensa nos expositores que tá com a gente desde 2015, a gente está dando a oportunidade de mais um dia de evento, de um dia de negócio, uma facilitação de negócio. Porque quando a gente fala de um evento, da grandeza que é o nosso evento, que é hoje basicamente 1.500 pessoas, e pessoas essas produtores, é o cara que trabalha, é a cadeia final da produção, né? Que é o cara que compra o que precisa. Não que eu tenha nada contra os acadêmicos, não é isso. Porque os acadêmicos é o futuro, é a nossa nova esperança, que é a molecada jovem, né? Mas eu tô falando de um evento de produtor, certo? E quando a gente tá falando dos expositores, o que eu propus para todos os expositores? Eu liguei para todos, Wesley. Não deixei de ligar para nenhum deles. Eu propus a seguinte ideia. Você tá junto com a gente, mas eu quero de você uma diferenciação. Eu quero que você entre no evento com um negócio diferente. Falou, a gente tá no Conexão MISAS, nós vamos abrir uma condição diferente, porque eu sei que isso vai agregar para o produtor. Então, o que a Nelore MISAS hoje quer entregar junto com o sindicato é valor. É isso. É isso que eu quero entregar, essa é a nossa ideia. Então surgiu a ideia do Conexão MISAS, que vai ser realizado no dia 20/6. Primeiramente, na parte da manhã vai ter um tour tecnológico. O que é esse tour tecnológico, né? Eu até falei com o Abreu, eu falei, Abreu, nem todo mundo tem a coragem, né, de perguntar ou sanar uma dúvida durante uma palestra. Eu mesmo, nem todas as palestras que eu vou, eu pergunto a dúvida que eu estou pensando. E a grande maioria é assim. Falei, vamos fazer um tour tecnológico de uma forma direta. Vamos colocar um veterinário, um agrônomo e um zootecnista para estar dentro do evento, na parte da manhã, e sanando dúvida com o produtor diretamente. Então, se você chegar lá na parte da manhã, se você quiser tirar suas dúvidas sobre IATF, sobre reprodução, o manejo do dia a dia da fazenda, o Taivo Contígio Médico Veterinário vai estar lá para sanar suas dúvidas. É um excelente veterinário, é um excelente profissional. Se você quiser tirar suas dúvidas na parte da integração lavoura-pecuária, na agricultura, né? Conta, custo, despesa, como que é? Cerezo Bulhões, agrônomo, mestrado, inteligentíssimo, com uma capacidade gigantesca, vai estar lá para sanar também as suas dúvidas e tirar as suas dúvidas e ajudar nas suas conclusões finais. E quando a gente fala de melhoramento genético, que é o que o Abreu falou, que é tem feito talvez hoje a maior significância do mercado, né? É o que mais tem mostrado retorno, né, Abreu? Quando a gente fala de melhoramento genético, o Múcio Sevas tem mais de 20 anos de técnico de ABCZ, tem conhecimento da raça zebuína, principalmente da raça que nós comercializamos, que é o Nelore, e ele vai estar lá e eu tenho certeza que vai tirar a dúvida aí de todo mundo. Então, esse é o cronograma do Conexão. Um tour tecnológico na parte da manhã e à tarde, às 16 horas, a palestra do Ricardo Arantes, falando sobre gestão de pessoas, que eu acredito que, eu até falo assim, que o comércio, independente das pessoas que não são produtores ou que não mexem com pecuária ou agricultura, devem ir. Levem seus funcionários, a fazenda está aberta, mas vai assistir a palestra do Ricardo. Eu, particularidade minha, eu nunca assisti, eu também quero assistir, mas acompanhei muito o Ricardo ao longo desses últimos dias, em formato de podcast, em palestras, e eu tenho certeza que ele vai agregar muito para todo mundo do comércio, principalmente para nós, né, da área dos produtores. Então é isso. Essa parceria da Nelore MISAS, o sindicato, com o Conexão MISAS, é um evento voltado para informação, tecnologia e negócio. Fantástico. E algo que me chamou muito a atenção, quando eu estava vendo aqui o tema da palestra do Ricardo Arantes, que é o que devemos fazer para ter uma equipe produtiva. E isso pode mudar o jogo de vários comerciantes, independente do nicho de mercado. Porque nós falamos de inovação, tecnologia, porém nós precisamos da matéria-prima, que é o ser humano. Sem dúvida. Sem o ser humano, você não consegue fazer a tecnologia rodar. E vivemos um momento que as pessoas têm, não todas, mas uma parte delas tem perdido a conexão consigo mesmo, sem propósito, sem uma perspectiva de uma carreira, onde eu estou, qual que é o significado dessa empresa, onde eu posso chegar aqui, o que eu preciso fazer para melhorar.
e uma palestra como essa pode ajudar e trazer os feedbacks para que a pessoa possa melhorar a sua gestão dentro da sua equipe, fazer com que as coisas possam tomar um novo rumo. Abreu, muito importante mesmo, uma parceria de peso como essa. A Nelore Missassi, o nome por si só já fala tudo, e o sindicato agora que está sob a sua direção, fazendo essa parceria que eu acredito que isso é um marco para o Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso. É isso aí, Wesley. O sindicato eu assumi, a diretoria assumiu em 2023, aí a presidente, a Rosana, ela saiu para disputar a eleição, eu segui carreira própria, e eu, como tesoureiro, e fui entre a diretoria, acharam melhor me colocar. Eu tenho outras obrigações, eu sou funcionário do Rodrigo Aguiar, e eu tenho minhas coisas para cuidar. Falei, mas vamos lá. Falei, eu tenho certeza que eu não vou tocar sozinho, que eu conheço bastante gente, a turma, a equipe, os meus amigos, produtor rural, todos vão estar junto comigo, que é um desafio muito grande. E eu aceitei, graças a Deus, nós estamos alavancando cada vez mais. E o Sindicato Rural, ele faz muito o social, que às vezes eu não sou muito de mídia, de ficar postando as coisas. Eu gosto mais de trabalhar, agir e fazer as coisas acontecer. O ano passado, o Sindicato Rural ele entregou 1.500 brinquedos no Dia das Crianças, para as crianças de 0 a 5 anos nas creches municipais. Aí eu não divulgo, mas o sindicato faz o papel social dele. Como também o sindicato tenta buscar outras coisas, como nós vamos ter o curso aí, que é o curso técnico agrícola e pecuária, no Progresso nunca teve. Os filhos de produtor rural têm que sair daqui, deslocar daqui para ir para outro estado. E o Sindicato Rural, em parceria com o Senar e a Prefeitura Municipal, vai estar fazendo esse curso, ministrando esse curso durante 2 anos e meio. Então, e junto isso aí, que a agricultura e a pecuária vem crescendo cada vez mais, a agricultura principalmente está crescendo em larga escala, e a mão de obra é ruim ainda, mas o sindicato vai estar qualificando pessoas, e eu acredito em pessoas, eu gosto de mexer com gente, eu não tenho dificuldade de funcionário, que muita gente reclama, porque eu gosto de conversar com meus funcionários, saber como que ele está, como está a família dele, se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. Eu não sou de ficar cobrando sem ensinar, eu gosto de ensinar para depois eu cobrar, porque muitas pessoas criticam a mão de obra, mas ele qualificou. Às vezes você não qualificou, mas conversa com ele, explica como que ele está. Igual a Fazenda do Rodrigo agora, eu estou com um funcionário lá com 19 anos de idade, ele é o capataz, ele que toca. E eu vou lá, eu pego ele, ando com ele na caminhonete, explico. Eu gasto meia hora, 40 minutos toda vez que eu vou lá, só explicando para ele como que é. Porque eu acredito nas pessoas. Então, as pessoas não me decepcionam. Eu, eu cansei de qualificar, e eu cansei de mexer com gente. Eu falo que se todo mundo pensar em qualificação, você vai pegar uma mão de obra qualificada e você vai devolver ela qualificada. Foi o que nós discutimos aquele dia sobre isso, lembra? Porque o que você está entregando para o mercado. Porque quando eu conversei isso com o Abreu, foi daí que surgiu a ideia de trazer o Ricardo Arantes, que foi o que você comentou. Porque muita gente, principalmente quando a gente fala de uma geração mais avançada, quando eu falo, por exemplo, do meu pai, existe uma certa restrição em melhorar essa mão de obra, em qualificar essa mão de obra, principalmente na nossa região. Eu falo com propriedade porque eu já ouvi muita gente falando isso. Eu não vou trazer um treinamento, eu não vou colocar meu funcionário, porque hoje ele está aqui, mas amanhã ele não está mais. Mas então, pera lá, se eu estou buscando um cara hoje, eu tô precisando contratar um vaqueiro, eu não estou buscando um cara no mercado? E quando eu estou entregando esse cara para o mercado, como eu estou entregando ele? Eu estou devolvendo ele melhor ou pior? É isso. Foi isso a ideia de trazer o Ricardo Arantes, foi justamente nessa pauta que a gente teve, que é entregar para o mercado alguém melhor do que ele entrou. Que é o que o Abreu acabou de falar, ensinar, né, a pessoa, treinar, qualificar. Então, a ideia do Conexão, principalmente do Ricardo, foi justamente em cima disso. Foi legal a gente comentar sobre isso, certo? E eu trabalhei no governo de Mato Grosso durante 8 anos, no governo Brailo, e eu desenvolvi um curso, chama Curso de Vaqueiro, que foi para qualificar vaqueiro. E quando eu pedi para a primeira-dama que ela cuidar da parte de qualificação, de inserir as pessoas no mercado de trabalho, por eu ter vindo do campo, eu fui criado na roça desde pequeno, e eu falei para ela, doutora Terezinha, a senhora me dá a oportunidade de eu criar um curso de vaqueiro? Ela falou assim, como você vai lidar com vaqueiro?
o peão lá no mato. Você vai falar, ele vai te ouvir. Eu falei, você vai deixar eu montar? Ela falou assim, então, me traga dados e me prove que isso aí tem retorno. Aí eu falei assim, Terezinha, antigamente a maioria dos guardas noturnos não era qualificado. Hoje não existe mais os guardinhas de ficar na porta das empresas lá, que são as pessoas que veio do campo. E eu peguei uma prancheta e saí em Cuiabá e Vargem Grande. O que você fazia? Eu era vaqueiro. O que você era? Eu era tratorista. Eu era terreireiro. Eu era capataz. Então a maioria, esse pessoal veio do campo. Porque eles não se qualificaram. O campo expulsou eles. E eu falei, não, e vamos qualificar o vaqueiro. E hoje eu comecei com esse projeto de curso de vaqueiro, qualificação de vaqueiro, e ter um resultado gigante, até só no Globo Rural, no repórter, sobre profissão, né, profissão repórter, por valorizar essas pessoas, que são as menos ouvidas, e aonde nós temos os melhores resultados é onde que é? É na mão de obra. Se o meu funcionário, ele não saber a importância de curar um bezerro de manhã, de ver uma vaca na maternidade, olhar a maternidade de manhã à tarde, como que eu vou ter um bom resultado? Então eu sou a favor de qualificar. Mesmo aqui eu ainda não tendo o sindicato para começar a fazer, eu procuro qualificar meu funcionário no dia a dia, conversando com ele, explicando, para ele ter o olho de dono, entendeu? Porque quando o funcionário tem olho de dono, ele te dá o melhor resultado. Mas para ele ter o olho de dono, primeiro quem tem que dar a oportunidade dele é você. É isso aí. Porque às vezes a pessoa, ele concentra tudo nele e não dá a oportunidade da pessoa aprender e crescer. Tem algumas pessoas que ela usa o eu presa, né? Eu sou a empresa, então tudo depende de mim. Se eu sair também, E quando a empresa quebra. E quando a gente vai pro campo, é o que eu sempre falo, né? Às vezes um funcionário tem a capacidade de administrar ou cuidar de 1000 cabeças, certo? Tem noção o tamanho do patrimônio em valores que esse cara cuida? E a maioria das pessoas, às vezes, não tem essa visão por esse lado. Se a gente pegar uma grande empresa, às vezes, para rodar na mesma forma que esse cara tem de patrimônio, uma empresa precisa de 20 funcionários, concorda? E esses 20 funcionários estão qualificados diariamente. E nós estamos qualificando esse, é só um, entendeu? Então, a gente vem discutindo sobre isso, qualificar a mão de obra, que é uma coisa que a gente vem cobrando no sindicato também, para trazer a parceria com o Senar, que tanto já teve aqui, e um tempo aí está um pouco gasta, o Abreu sabe disso, vasta, né, afastada da gente, trazer mais essas qualificações, trazer mais esses treinamentos, e a gente abrir essas oportunidades para essas pessoas jovens, é isso. Sim. Agradecer a presença do vereador Ayrton, que está ali nos bastidores, acompanhando tudo. Tá aprendendo, né, Ayrton? E Ayrton, o que eu consigo extrair dessa conversa até o presente momento? Nós moramos num município que é um município empreendedor por natureza. O DNA do progressense é empreender. Nós enfrentamos adversidades, dificuldades, mas sempre se reinventamos. E muita gente olha para o sucesso dos outros e fala na sorte. E eu acredito na competência, não na sorte. Porque a sorte, ela acompanha quem é competente. Ela vem aliada, é isso aí. E quando você fez aqui um pequeno histórico da luta de vocês, do trabalho, onde começou, você vai perceber que vocês não fizeram aquilo que a gente fala assim, um jogo de criança, mas um jogo de gente grande. Vou investir, vou capacitar, vou trabalhar na genética, nós vamos ter que agora buscar novas estratégias, entender o mercado, como nós podemos nos posicionar. E por que eu estou falando isso? Porque vocês estão abrindo uma oportunidade e agora faz todo sentido na conversa quando você disse, olha, mesmo que você não seja pecuarista, venha para cá, aproveite esse dia, a Conexão Missassi. Por quê? Aí o que eu entendi até o presente momento? Olha, quantos empresários estão nos assistindo agora aqui em Novo Progresso, que se eu te fazer essa pergunta, qual foi a palestra que você mandou ao seu colaborador esse ano para ele ter uma informação nova? Talvez, e aí eu não estou dizendo que você tem que fazer, estou dando só uma sugestão. Talvez, para você, empresário que está nos assistindo agora, compensa, vai ser dia 20, é uma sexta-feira. Sexta-feira. Talvez compensa você pegar, olha, vai ser na parte da tarde a palestra? Beleza. Até te cortando rapidinho, quando a gente foi colocar o horário da palestra, foi até discutido isso. Nós não colocamos ela às 17, porque o Ricardo é o tipo de cara que quando a gente conversou com ele, ele falou assim, Diogo, dependendo da intensidade do público, eu não quero falar 40 minutos, 1 hora, eu não tenho horário, certo? Porque é um cara que quer trazer todo o conhecimento que ele tem, a bagagem que ele tem para cá. Então, quando a gente colocou a palestra às 16 horas,
foi justamente pensando em aproveitar mais a pessoa Ricardo, certo? E talvez tentar dar oportunidade para o comércio também participar, porque já está próximo da hora de fechar, certo? A gente segura uns 20 minutos, meia hora ali que seja preciso, mas a gente precisa começar um pouco antes, porque senão a gente vai entrar à noite, vai alongar, e eu também não posso esquecer que eu tenho que organizar o evento para outro dia também. A gente tem toda uma equipe, foi conversado isso, a gente vai trabalhar dobrado, mas é um trabalho dobrado que eu falo assim, que agora é cansativo e depois é saudade. Então, assim, a palestra vai ser às 16 horas, certo? A gente deve começar aí próximo às 16h20, uns 20 minutos aí de tolerância para todo mundo chegar, mas justamente pensando quem é do comércio, para levar o seu colaborador junto. Foi essa realmente o nosso pensamento. Porque, olha, eu fecho às 15 horas, às 16 eu estou lá, participo e dou esse conteúdo para o meu colaborador, além da informação que eu vou extrair para mim como gestor, eu vou levar a minha equipe para ela se capacitar. De lá eles vão tirar feedbacks, insights que podem mudar a história do comércio deles. Vai ser aberto ao público? Tem algum custo? Como que funciona? Não, o Conexão Missace é um evento aberto ao público, certo? Só que é um evento sem bebida alcoólica, tá? Zero bebida alcoólica. Realmente é um dia para informação, para negócio. As pessoas que vão ao Conexão, que vá com o intuito de conhecimento, de informação, certo? Não com bebida alcoólica. Então, foi um evento realmente feito para nós, progressenses, para nossa região. Foi pensado dessa forma. Então, o evento é aberto. Quem quiser, sinta-se à vontade. Pode ir lá. Eu, Diogo Missace, meu pai, a família Nelore Missace, Sindicato Rural, todos os expositores. Nós estamos com 24 apoiadores do evento, com pessoas que vão estar com stand lá dentro. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está lá vai se dedicar ao máximo para tentar atender todo mundo de uma melhor maneira. Mas como você falou, Wesley, é uma oportunidade que eu acredito que as pessoas não devem perder. É isso. Abreu, mais uma vez, te parabenizar por essa ação conjunta, porque o que eu acredito? Dentro desse nosso sistema político que nós temos, nós precisamos fortalecer o empreendedorismo e as instituições de classe para ter um município que seja menos prefeitura, mais poder aquisitivo do empreendedorismo próprio e as associações, entidades, sindicatos com poder de trabalhar e de executar ações que eles não fiquem presos a uma visão política, porque essas visões políticas elas vão mudando, é que nem uma onda. Sim. Hoje está desse lado, amanhã está do outro, hoje deu certo isso, outro perdeu, ganhou, mas que a gente consiga fortalecer. Por quê? Vamos aqui para o leilão. Leilão Missace, o Nelore Missace, é uma marca hoje que leva o nome de Novo Progresso a nível de Brasil e até mundialmente falando, por causa da internet, sim, que mostra o oposto daquilo que a imprensa marrom fala da cidade. Precisamos mostrar isso, né? Que tem pessoas que trabalham, que acreditam no desenvolvimento, que estão buscando um futuro, estão investindo em tecnologia, em conhecimento, valorizando pessoas em primeiro lugar, e o resultado tem aparecido. E nós temos hoje aqui, são inúmeros desafios. Vou te dar um exemplo de um aqui que o Abreu, de alguma forma, eu sei que ele vai ajudar a fazer isso acontecer. Nós temos hoje o desafio de criar uma bacia leiteira em Novo Progresso. Vou dar um exemplo aqui. O laticínio Vorruaro, do Amélio, hoje ele está funcionando, só que 90% do leite que ele compra não está no nosso município. Isso. Hoje ele tem o poder de compra, ele tem o dinheiro para comprar, ele tem a necessidade do produto, mas ele não tem um produto, ele não tem porque não foi criado essa bacia leiteira. E aí nós estamos falando do pequeno. Mas se não tiver uma iniciativa, um fortalecimento do sindicato, porque se eu fortaleço o sindicato consegue ajudar por um lugar. Aí a secretaria faz mais um pouquinho ali, a gente ajuda ali, e quando a gente menos percebe, as coisas acontecem. E é necessário, é preciso, hein? E isso são coisas que nós precisamos hoje pensar em Novo Progresso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para que nós possamos ter mais empresas para consolidar, porque eu ouço muito, não sei se vocês já escutaram essa fala, não, nós vamos crescer, vamos desenvolver igual a Sinop, e colocamos algumas cidades do Mato Grosso como referência. Só que você olha lá,
eles estruturaram as empresas, as indústrias deles. Há uma gestão voltada para essa estruturação e nós precisamos fazer isso aqui. Nós temos avançado muito através do prefeito Gelson Dil, que realmente mudou a questão de gestão em Novo Progresso, porém ainda tem muitos desafios, nós não podemos negar isso. E esses desafios, na minha concepção, é isso, como que nós podemos fazer para contribuir, para melhorar, para que vocês possam crescer ainda mais, como que o Abreu, estando ele presidente do sindicato, possa ter condições de atuar cada vez mais forte dentro daquela ramificação dele, para que ele possa resolver problemas para o município crescer como um todo. Foi até bom, você comentou, você falou do Gelson Dil, por exemplo. Eu acredito que nós nunca tivemos, né? Talvez Novo Progresso numa sanção tão grande como está agora, certo? E eu acredito que a grande dificuldade nossa é o pequeno produtor, sim, e nós precisamos dele, sim. Essa semana anteontem, teve um dia de campo da Escola Girassol, acho que do 2º ano, crianças médias de 7 anos de idade, né? E pediu pra gente abrir a fazenda para eles e dar a oportunidade. E eu fiz uma aula experimental com eles, uma aula de campo, né? Que foi muito legal, e só para colocar o que você falou, eu fiz todas as crianças tirar o leite da vaca. Todos eles tiraram. Nem todos conheciam na prática, certo? E nem todos, às vezes, a maioria sabia que o leite vem da vaca, porque nós estamos numa região... A vaca dava leite, a vaca não dá. Tem que tirar. É tipo isso. Então, assim, quando eu vejo hoje o Gelson nessa saída que ele teve, principalmente para buscar esse conhecimento voltado para o cacau, que pode ser uma alternativa criada para nossa região. Eu tive a felicidade de estar em Uruará no passado para justamente montar um ponto de apoio do nosso leilão, e conheço muita gente daquela região, e eu falo com propriedade, eu fiquei impressionado de ver a produção do cacau, porque é realmente voltado muito para pequenos produtores, certo? E roda uma economia perfeita. É fantástico. Por que não trazer para nossa região também? E acho que é isso o intuito, né, Ayrton, da viagem do Gelson, junto com outras pessoas, buscar esse conhecimento, trazer para nossa região, implantar isso. Assim como a bacia leiteira que você falou, acredito que o Abreu vai poder falar melhor, tem que incentivar, sim. Nós temos os assentamentos, temos as áreas que elas já foram criadas para isso. Talvez o que está faltando é um incentivo. O que é esse incentivo? Um profissional para estar amparando essas pessoas com conhecimento. Porque eu já fui em propriedades que tira leite, Wesley, e às vezes o cara tá lá com 30 ou 40 vacas, com média de 2 ou 3 litros. Cara, esse cara tá atrasado, mas não tem ninguém para dar o suporte técnico para ele. Tá lá usando ocitocina para poder melhorar a lactação dessa vaca, sem necessidade, sem saber que só pode ser usado às vezes numa vaca com uma taxa alta de produção, quando for necessário. Então é isso que eu tô querendo dizer. Talvez esse pequeno conhecimento, esse detalhe pequeno, fez a diferença e desestimulou muita gente a sair disso. E eu acho que a gente tem que trazer isso de volta, certo? Nós temos a TAG, né, que é a TAG Leite, nós até teve dificuldade aí por falta de números de pequenos produtores, e agora a TAG vai ter um incentivo aí para quem for assistido pela TAG, ele vai ter até 300 mil reais, um recurso pela CNA, que é um juro, tipo assim, juros zero, entendeu? Que é para ele investir na propriedade dele, que é isso que o Diogo falou, é buscar genética, é isso que nós estamos falando hoje. Não é só no leite também tem que ter, não é só no Você imagina 30 vacas que te produz 3 litros. Aí você imagina 30 vacas que te produz 14, 15 litros. E outra coisa, tem noção a produtividade? O custo é o mesmo. O custo da vaca que dá 3 litros, que dá é 14, o mesmo. Não muda nada, só o que é genética, entendeu? É isso. E outra coisa, frisando aí da junção, falando sobre a política, nós estamos vivendo um momento muito bom. O Pará, acho que nunca viveu esse momento de estar unindo as partes. Agora, o deputado Wesley, agora, ele sempre foi presente aqui no município, agora muito mais. Agora nós temos o secretário de governo aqui do município, que é o Aldo. É a primeira vez na história do Pará que se nomea um secretário. E também temos o Brandão, né, que está na SEMA, que são pessoas conhecedoras de onde estão. E que querem o bem de Novo Progresso. Querem o bem de Novo Progresso. Então, nós estamos unindo muito isso aí, buscando alianças. E eu tive com o governador, conversei com ele sobre a questão ambiental. Eu falei do meu jeito como produtor rural e o jeitão chucrão que eu sou. Não falei como jeito político, que esse tem os macetes de falar. Foi muito bem recebido. E até que eu prometi ao governador que nós vamos fazer um evento aqui
que vai chamar o Novo Progresso, vai chamar o novo celeiro de produção do Pará. Por quê? Nossos entraves aqui é ambiental. Se nós conseguir avançar isso aí, sobre hoje o Pacto Ambiental, Desmatamento Zero, e mostrar o que nós temos de bom, o que o produtor tem aqui, o que o Pará tem, o que o Novo Progresso tem, trazer o governador e trazer os órgãos ambientais, trazer os políticos com outro pensamento. Não é para subir no palco falar um palco político, não é para entregar uma máquina, não é para entregar... Não estou falando que não é bem-vindo, entendeu? Mas mostrar em outro contexto a pecuária, para também acabar a barreira entre os produtores e o governo. Porque sem um governo você não regulariza nada, sem um governo você não consegue nada. Então a gente tem que entrar num consenso. E eu sou a favor do diálogo, eu sou a favor de ter diálogo, não sou a favor de embates, de em grupo de WhatsApp ficar batendo, falando, criticando, não traz nada. Eu sou muito a favor do que está acontecendo. O Gelson é uma pessoa que quer o bem do meu progresso. Hoje, quando teve a junção aí do PL para vice, nós estivemos juntos. Eu tenho um bom relacionamento com o Gelson, eu não posso criticar toda vez que precisamos, até algumas parcerias do sindicato rural com a prefeitura. Eu falo assim, que o progresso só tem a crescer, e nós estamos vivendo um momento assim, eu vou falar assim, igual você falou, é o momento histórico que nós estamos vivendo. E tem que aproveitar a oportunidade, não pode perder o momento. O tempo é muito rápido, entendeu? É isso. Então isso é muito importante para nós. Abreu, eu só sei que não é o tema, mas só para finalizar essa parte, conversando com um rapaz, não vou identificá-lo aqui, aí ele fez um questionamento e eu sinceramente fiquei sem entender. Ele falou, você ficou sabendo quem agora é o secretário de governo aqui da região do Tapajós? Aí eu falei, quem? Ele falou, o Aldo Júnior. Você acredita nisso? Aí eu achei até no começo que ele estava vendo isso como algo positivo. Não, mas nós somos de um partido e nós não podemos. Eu falei assim, meu amigo, eu vou te falar uma verdade para você. O meu partido chama-se Novo Progresso. Porque eu moro aqui. Eu ia falar justamente isso. Todas as pessoas que vão abordar dessa forma, que já me abordaram também, e querendo até saber o nosso posicionamento, eu vou te falar assim, eu quero o bem de Novo Progresso. Se isso for preciso, que eu tenho certeza que o Aldo também tem o mesmo pensamento, que é o melhor, cara, tem que ser. É isso. Hoje não tem como a gente correr. Wesley, pegando esse gancho que você falou, quando nós fomos lá, que o deputado Wesley fez uma agenda aí fantástica lá, todos os lugares que eu pedi para ele me levar, ele me levou e fomos bem recebidos. E ele deixou eu falar, entendeu? Ele não foi tipo assim, às vezes a pessoa fala e você só vai, eu sou o Abreu. Porque assim, você sabe o que mais as pessoas me abordaram? Porque nosso tema não é político, né? Mas o que as pessoas mais me perguntaram, e quando chegar a campanha? Que camisa ele vai vestir? Deixa eu te falar. Cara, deixa eu te falar o que eu respondi. Quando chegar a campanha, deixa ele decidir. Tá tudo certo. Se não for do nosso empate, se não for do nosso acordo, nós vamos vestir a camisa de outro e que o outro vai ser bom para o Novo Progresso, tá tudo certo. Mas isso é um problema que se chegar a ter um problema, vai ser daqui quantos anos? Lá na frente. Vamos viver o nosso momento, vamos trazer isso de benefício para o Novo Progresso. Tá falando. Quando eu tirei a foto com o governador e postei, que eu falo assim, eu não sou de postar, e quando posta, leva porrada. Aí, o cara tirou foto do lado do governador sorrindo, falei, não, se converteu. Vou tirar chorando, então. Vou tirar em lágrimas, porque como que eu vou resolver um problema se é você que tem que me ajudar, você que tem a ferramenta. Você que dá a canetada. Eu vou trocar ideia com outra pessoa? Não, se for falar com o presidente Lula, para mim não tem partido. O meu partido é no Progresso, meu partido é produtor rural, é que resolve, é que as coisas acontecem. Então eu sou a favor do diálogo sempre, independente de governo. Mas tá no caminho certo. É isso aí. E eu tô buscando aí aliança toda hora. Se tiver que ligar e falar com o Lula, como for, eu vou falar, mas só que eu falo pra você, eu sou contra quando eu vou falar com o governo, eu criticar, mas o que eu vou ganhar criticando o governo? Eu já cheguei lá batendo nele, falo, então, já que eu vou ficar apanhando, então continua batendo, eu vou apanhar. E aí eu vou usar aqui uma frase do Ayrton, que ele diz assim, direito é princípio, não é partido. Então eu posso estar onde eu estiver, eu sempre vou ter os meus princípios. Família vai estar em primeiro lugar, Deus, nós sabemos o que nós queremos e aonde nós temos que chegar. Precisamos disso cada vez mais, tá, Wesley? Como foi o processo de integração pecuária-lavoura? Como que isso funcionou? Porque hoje vocês... É a bola da vez, né? É a bola da vez. Eu vou falar para você assim, Wesley. Hoje, talvez, agricultura, carreira solo é um bom negócio? Acredito que seja. A pecuária, só ela, é um bom negócio?
de uma forma mais segura? Eu também acredito que seja. Mas e os dois negócios juntos? Um auxiliando o outro? Porque a gente está falando assim, dentro da nossa propriedade, quando a gente surgiu a ideia em 2014, 14. Em 2014, eu nunca esqueço, tá? O que eu vou te falar aqui, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma, zero. O meu pai viu a degradação e a perca das pastagens, né? Ele já não sabia mais o que fazer. E ele sempre tem um ditado que ele fala assim, quando você tá morrendo, você agarra em qualquer galho, né? E meu pai, aquele ano, chegou pra gente, meu irmão, né? Sempre gostou de máquina, de agricultura, formou em pecuária, mas sempre gostou disso. É incrível como Deus faz as coisas perfeitas, né? E o meu pai chegou aquele ano e discutiu com a gente a oportunidade da gente ceder uns 100 hectares para arrendar para soja. Porque na época estava assim, começando uma conversa, mas quase ninguém... Acho que na época só o Sérgio plantava, não sei se a Sinhá também plantava na época, quase ninguém plantava. Então ninguém conhecia nada de soja, né? E o Wagner, rapaz, eu nunca esqueço, o Wagner falou assim, mas se a gente vai arrendar pro cara, e ele vai pagar o arrendamento e ainda vai ganhar dinheiro, por que a gente não planta? E nós tivemos a felicidade de conhecer um agrônomo naquele ano, e o cara encorajou, ele viu que a gente tinha um Valmetinho 88, um pulverizador de 600 litros, 12 metros de barra, mas era um cangaço, não tem? Tá lá na fazenda até hoje, quem quiser ver, inclusive. Tem velho mesmo, né? Uma grade velha, uma plantadeira que o alemão na época emprestou pra gente, tivemos que gastar absurdo com parafuso. Me desculpa o alemão, mas ele sabe disso, é verdade. E foi remendando aquele trem e decidimos plantar. E aí, Diogo, como foi? Eu vou te falar, mas quando nós plantamos uma variedade chamada FT Paragominas. Nunca esqueço. FT Paragominas. Cara, era a variedade mais voltada para a região de Santarém. Como esse agrônomo veio de lá, ele achava que Novo Progresso, por ser estado do Pará, se assimilava com Santarém. E não tem nada a ver. O nosso clima com Santarém é totalmente diferente, concorda? Nós assimilamos muito mais a Mato Grosso. Então plantamos uma variedade, juro por Deus, cara, ela batia quase no peito. Aqui no vozão chega e dava risada. Falava, Netão do céu, isso aqui não é colher 70 sacos. Passava gente lá, rapaz, não. Poxa, aquilo foi uma felicidade muito grande, né? Mas e na hora da colheita? Rapaz, aquilo foi um prejuízo no primeiro ano. Chuva, é uma soja que não aguenta chuva, pós-secação. Eu falo pra você que acho que aquele ano nós não colheu 30 sacos. Mas isso desincentivou a gente? Não. Pelo contrário, motivou ainda mais. Porque a gente viu que a gente precisava buscar conhecimento, que a gente precisava buscar tecnologia, máquinas, gente que conhecesse melhor, né, do nosso processo, para a gente melhorar. Diogo, vocês acertam tudo hoje? Também não. Nós erramos muito. E quando a gente fala que a sua pergunta, integração lavoura e pecuária, esse talvez seja o pior gargalo. Qual é o pior gargalo? Por conta do timer. O timer da agricultura com a pecuária, ele não é fácil. E você pegar uma rede de funcionários da agricultura e uma rede de funcionários da pecuária e fazer isso entrar numa sincronia, eu tô falando que eu vivencio na prática. Não é fácil. Por quê? Primeira coisa, a agricultura não quer plantar talhão pequeno. E eu concordo. Porque realmente você vira só em manobra, em volta, e tudo que é bordadura, você tá perdendo desempenho, você perde hora a máquina, você perde tudo. Então vamos lá, a gente abre os talhões, certo? As porteiras que eram aí de 3,5 metros, 4 metros, vira cochete de 15 metros de cochete. Um cara sozinho a pé tem hora que não dá conta de fechar esse cochete. Aí o cara que entra com a máquina, que tá jogando calcário, imagina aí a sua cabeça. Jogando calcário a noite inteira. E durante o dia, uma boa parte até que começa a ventar o adubo, que seja durante o dia. Esse cara entra 20 vezes. Esse cara não quer ficar fechando o cochete 20 vezes, ele larga aberto. E aí vem o principal gargalo do nosso negócio, comunicação. Nem sempre esses caras se comunicam. Quando o cara sai de manhã cedo arriado, ele não tem, às vezes, a humildade, a hombridade de chegar e falar, Abreu, fecha aquele cochete que eu vou passar com a vacada no corredor. Ele não avisa. Ele acha que o cara tem a obrigação de fechar. E aquele cara, como ele tá num dia de muito serviço, ele quer desempenhar mais, ele não fecha porque ele acha que não vai passar gado, tá tudo certo. Aí vem o cara com aquele gado, aí entra aquele gado, aí é estressante. Eu já vi peão amarrar cochete com arame, dar nó, que é pro outro cara sofrer. Nós já passamos muita dificuldade, eu tô te falando. Quem for vivenciar a integração, não vamos falar só o lado bom, vamos falar os pontos negativos, porque essas pessoas não erram o que nós erramos, certo? Mas hoje, graças a Deus, a gente vai formando equipe, que é o que a gente vem discutindo isso, a gente vai formando as pessoas do nosso perfil, e hoje a gente não sofre mais isso. Hoje a gente não sofre. Só que o timer, quando a gente fala o tempo da pecuária com a agricultura, é muito mais complexo. Por quê? Raciocina comigo. Eu planto uma soja, eu disseco, colho ela e planto um milho, junto com uma rosinhense, num time rápido, certo?
Colho o milho agora em junho, basicamente, é a safra do milho. Tem aquela rosiense perfeita para fazer o perfil de solo, que é extremamente importante, porque ela faz essa descompactação do solo, faz aumentar a produção de soja, isso é comprovado, dentro da nossa fazenda é comprovado. Mas quando você não tem a pecuária, quando chega 30 dias antes de soltar o plantio, vamos falar começo de outubro, tem que ver como é que está o vazio sanitário agora que vai abrir o plantio. Você chega lá e disseca aquela rosiense com folha e entra no plantio direto, que é fantástico. Esse é o sistema, certo? Mas e quando a gente tem a pecuária dentro? O pecuarista quer usufruir desse pasto até o último gargalo, porque eu sei disso porque eu brigo muito com meu irmão lá em casa, certo? A gente vai até o último gargalo, mas esse último gargalo dificulta um pouco mais, porque na hora que vem uma chuva, eu não estou com gado em cima, dificulta o sistema da agricultura, porque eu preciso de folha na rosiense para dissecar, para poder soltar um plantio direto. Mas então, assim, esse time agricultura e pecuária, ele é um pouco mais dificultoso, mas as duas coisas junto é fantástico, porque a gente colhe uma soja, a gente colhe o milho, e hoje lá em casa a gente faz uma parte de silagem de milho, certo? Para estocar comida num período de seca e confinar no sistema do tipo, o Abreu sabe o que eu estou falando, tratar agora no período da seca, e a gente colhe grão, que a gente também usa na fazenda, e guarda uma parte desse grão para vender numa época do ano que ninguém tem, que passou agora. Nós chegamos a comercializar milho lá em casa a R$95 a saca. Mas nós nos preparamos para isso, certo? Então, tem noção a junção do negócio? E eu usufruí depois de um pasto, no pior período nosso da seca, quando todo mundo está sofrendo, como nós também já sofremos, sofre ainda uma parte, mas eu tenho um capim de alta qualidade que é no mês de julho e de agosto e uma parte de setembro. Concorda? Então, essa junção dessas 3 safras que a gente fala, ela é fantástica, mas a dificuldade ela existe, que foi o que eu falei, das pessoas, da mão de obra, dessa comunicação, o tempo, é tudo mais difícil, é tudo muito mais trabalhoso. Mas quando você começa a fazer essa engrenagem rodar, ela é gostosa de trabalhar. E eu falo para você que hoje, desde 2014, hoje em 2025, que a gente começou a entender esse sistema, começou a trabalhar mais engrenado, e eu falo para você que o grande diferencial nosso, principalmente, é equipe, certo? Eu fui numa palestra do Miguel Cavalcante, e lá ele fez uma ressalva sobre o funcionário doido, né? Aquele funcionário aloprado, aquele cara que só te dá prejuízo. E eu falo pra você que quase todo mundo tem ele da fazenda. E aí você fica preso a esse cara. Você fica com medo de mandar esse cara embora e não conseguir contratar outro cara, porque esse cara pilota colheitadeira, pilota trator, monta no cavalo se for preciso, esse cara faz tudo, certo? Mas ele é um cara que tá acabando com o teu patrimônio. Ele é um cara que não é o teu perfil, certo? E nós já tivemos esse funcionário lá em casa. E eu falo pra você que hoje nós perdemos esse medo, certo? De contratar pessoas do nosso perfil, e às vezes uma pessoa chega lá em casa, trabalha um certo período com a gente, e esse cara não é o nosso perfil, e às vezes nós não é o perfil do cara, tá tudo certo. Vai se encaixando as peças, e eu falo pra você que fez muita diferença no nosso negócio. Muita, muita. Mas a integração lavoura e pecuária junto, eu falo pra você que não é a bola da vez, não. Vai ser a bola da vez por muitos anos. Para sempre. Essa é uma junção, porque eu falo assim, vamos lá, né? Pegou um ano atípico, nós pegou um ano de muita chuva na colheita. Muita gente colheu soja ardida, soja variado, não teve um teto de produção fantástico. Pelo menos lá em casa nós não tivemos esse ano, certo? E para arcar com os compromissos que nós fizemos? Se caso precisar, se eu não tiver mais nada, quem vai arcar? No caso de eu ter o gado junto, eu tenho alguém para me ajudar. Então eu falo assim, é 2 pilares, um compondo o outro, um ajudando o outro. Na hora que a agricultura precisa, a pecuária ajuda. Na hora que a pecuária precisa, a agricultura ajuda. E a gente roda o sistema de uma forma com alta produção. O Ayrton teve um dia lá em casa, né, Ayrton? Viu a gente colhendo a soja, viu já plantando milho com a rosiense. É fantástico. Eu falo assim, quem não faz, faça. Vai ter uma dificuldadezinha no início, mas depois que aprender a trabalhar e usufruir desse sistema, hoje os meninos estão fazendo silagem de rosiense. Fantástico, produzindo aí 10, 12 toneladas por hectare. Concorda? Você pegar uma rosiense num período agora e estocar essa comida 10 toneladas por hectare de produção, e ela ainda vai brotar, você ainda vai poder usar ela um pouquinho na seca ainda. Moça, essa região nossa, não é à toa que o vô sempre falava, que nós tínhamos 1 hora a mais de luminosidade. A nossa umidade, nosso ar, nosso clima, aqui é o lugar, é fantástico. Novo Progresso, eu acho que é o lugar da integração lavoura e pecuária. Essa é a verdade. Pessoal, para a gente poder finalizar, vou pedir para o Abreu olhar para aquela câmera e fazer o convite
Conexão Missassi. Produtores rurais de Novo Progresso, de Moraes de Almeida, de Castelo do Sonho, Cachoeira da Serra, convidar vocês para o Conexão Missassi. É um evento voltado para o produtor rural, é um evento que o sindicato está fazendo parceria com a Nelore Missassi, é de graça, o conhecimento é gigantesco. Venha você fazer parte da história da Conexão Missassi. É o primeiro de muitos que vai acontecer. O sindicato em parceria com a Nelore Missassi é um dia de aprendizado, um dia de conexão, um dia de negócio, um dia de troca de informação, um dia de conhecer pessoas, falar de pessoas e falar de gente, que é o que nós temos mais importante nas nossas vidas. Muito obrigado. Eu sou Abreu, presidente do Sindicato Rural, e aguardo você lá. Obrigado. É isso aí. Diogo, agora, para aquela outra câmera ali, por gentileza, faça também um convite. Eu acho que a Nelore Missassi está de coração aberto, a família Nelore Missassi está de braços abertos, porteiras abertas, para receber todo mundo da melhor forma, da melhor maneira de ser, que a Nelore Missassi recebe todo mundo. O evento é um evento com uma essência extremamente gostosa de vivenciar, e esse ano com uma grande novidade, que é o Conexão Missassi, dia 20 de junho, abertura às 8 horas da manhã, com um cronograma montado na parte da manhã com um tour tecnológico, com 3 grandes profissionais, como nós já falamos, o médico veterinário Taivo, o engenheiro agrônomo Cerezo Bulhões e o zootecnista Múcio Selvas. E na parte da tarde está aí a grande palestra, né? O grande ícone aí a nível nacional, Ricardo Arantes, que vai passar um pouco aí do seu conhecimento sobre gestão de pessoas, formação de liderança, o que nós precisamos fazer. Quando eu falo nós, não é só nós, produtores, todos os empreendedores e colaboradores, porque não é só um lado que tem a responsabilidade, não, é os dois lados. Então fica aqui o meu convite para o Conexão no dia 20/6, lá na Fazenda Missassi. Vai ser um prazer poder receber todos vocês lá de uma maneira grandiosa. E também, aproveitando o espaço, dia 21/6, né, o nosso grande leilão que acontecerá na Fazenda, que será transmitido aí pelo Agro Canal, em parceria com a Ricardo Nicolau Leilões. O evento que iniciará às 8 horas da manhã, com todos os expositores ainda lá presentes também, certo? E às 11 horas vai ser servido o almoço, e às 13 horas, horário de Brasília, que é o nosso horário, iniciará aí o 9º leilão Nelore Missassi. Então é isso. Dia 20, Conexão Missassi. Dia 21, 9º leilão Nelore Missassi. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Abreu, te espero aqui com o Ayrton nos próximos dias. Sei que você tem uma viagem, mas sim que você retornar. Sim. E precisando divulgar, mostrar o que Novo Progresso tem de bom e o que a Nelore Missassi está fazendo, os microfones, as câmeras sempre estarão aqui abertos aqui para que você possa estar novamente aqui O conosco. Sindicato Rural, que tem agradecer você pela sua oportunidade e falar um pouquinho do trabalho do sindicato e também da parte social que o sindicato faz. Eu agradeço a oportunidade de estar ao lado do Diogo, que é um grande amigo meu e um parceiro, e é um cara apaixonado pela pecuária, e isso é muito bom. Obrigado pela oportunidade. É isso. E nós, a família Nelore Missassi, eu falo em nome da família, né? Só temos a agradecer a oportunidade, porque é isso que nós queremos entregar aqui, certo? É isso que a Nelore Missassi quer entregar. Muitas pessoas às vezes falam, vocês não precisavam fazer o Conexão. É só fazer o leilão, tá tudo certo. Mas eu quero que as pessoas entendam que nós realmente somos apaixonados por essa região. E se a gente puder agregar valor, seja ele da forma que for, ou da grandeza que for, e a gente puder modificar isso, eu tenho certeza que nós vamos ficar muito satisfeitos. Então é essa a parceria com o sindicato, é isso a Conexão, é essa a ideia da Nelore Missassi, entregar valor. Então quando o cara vai na nossa propriedade comprar um touro, ele não está comprando só um touro, ele está comprando um pacote tecnológico, ele está comprando a nossa amizade, o nosso conhecimento, toda essa informação, tudo que a gente pode entregar junto com isso. Então é isso. E obrigado você por ter cedido o espaço da gente bater um papo. Se a gente fosse ficar conversando aqui, nós ia ficar muito tempo, né, Bruno? Obrigado. Obrigado a todos aí que nos acompanham. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.